Você pode ser um empresário, ter um CNPJ, ter um cartão de visita e não ter a postura de empreendedor. Então, o empreendedor, na minha visão, e a literatura acadêmica mostra isso, é aquele que tem uma não conformidade com o que está colocado, alguém que busca de todas as formas melhorar a vida das pessoas, seja por um produto melhor, um atendimento melhor. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fabiana, falo de Santo Amaro da Imperatriz e hoje vamos ter um tema, o empreendedorismo em foco. O papel do empreendedorismo para o desenvolvimento regional. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Bianchini Glavan, administrador, especialista em educação, mestre em inteligência organizacional, doutorado em engenharia de produção, doutorando em desenvolvimento socioeconômico, consultor empresarial com 2 décadas de experiência. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Fabiana, tudo bem? Tudo. Rafael, Uma excelente noite para você e todo esse público maravilhoso da nossa querida cidade vizinha de Santo Amaro. Uma grande satisfação estar aqui contigo. Obrigada. Começando a nossa conversa, Rafael, você pode se apresentar? Bom, eu me chamo Rafael Bianchini Glavan, sou formado em administração, sou neto de família de comerciantes, tanto da família paterna quanto da família materna. Minha família paterna tinha uma loja de comércio na nossa capital querida, Florianópolis. A família da minha mãe tinha comércio também na Serra Catarinense. Houve aí um casamento entre ambos e eles acabaram trabalhando com educação grande parte das suas vidas. Então, a minha formação é essa junção da paixão pela administração, que vem aí dos antepassados, comerciantes, os avós, também da educação, meu pai na Universidade Federal, a minha mãe pedagoga de uma instituição também. E aí, em determinado momento da vida do meu pai, ele tirou uma licença do serviço público, aquelas famosas licenças sem vencimento, e foi empreender, ser um empreendedor por algum tempo, e aí juntou esses 2 mundos, a educação, que não é só formal e ensino, é também você educar a tua postura perante um funcionário, um empreendedor ter a educação de estudar o mercado, estudar as novidades, buscar sempre a melhoria, e aí nasceu a paixão dessas duas variáveis, educação e administração. E aí eu estou aí com 40 e poucos anos, por assim dizer, trilhando aí um caminho triplo de consultoria empresarial, dando resultado em organizações, como empresário, uma pequena empresa de consultoria, e também como professor. É basicamente essa história, alguém que há 25, 26 anos estuda administração, pessoas e empresas de maneira contínua. Sim. O que é empreender de um modo geral? Olha, Fábio, empreender, para mim, é uma vontade de não se contentar com aquilo que está colocado, não se contentar com aquilo que dizem que é definitivo, é uma busca constante por melhorar produtos, processos, não se resume a apenas ter um CNPJ, porque hoje o CNPJ você abre em minutos via portal do empreendedor do governo federal. Você pode ser um empresário, ter um CNPJ, ter um cartão de visita e não ter a postura de empreendedor. Então, o empreendedor, na minha visão, e a literatura acadêmica mostra isso, é aquele que tem como é que nós podemos dizer, uma não conformidade com o que está colocado, alguém que busca de todas as formas melhorar a vida das pessoas, seja por um produto melhor, um atendimento melhor, seja por meio das suas empresas inserir no mercado de trabalho pessoas que estariam em um processo normal à margem deste processo, fazer melhorias na parte de inclusão, diminuição de desigualdades. Aí nós temos os empreendedores sociais, aqueles que
produtos, serviços e tecnologias para a melhoria da vida das pessoas. E nós temos, claro, também o empreendedor interno, aquilo que a literatura chama de intraempreendedor, ou empreendedor interno, ou empreendedor corporativo. É aquele colaborador, aquele funcionário que quer, de qualquer forma, melhorar os produtos daquela empresa, quer melhorar a vida das pessoas, ele apenas não quer ter uma empresa. Não é um perfil dele. Há uma cobrança muito grande hoje, você tem que ser empreendedor, você tem que ser empreendedor. E nem todos vão ter o perfil de ser o empreendedor daquele que tem um CNPJ, porque não é fácil. Muitos têm essa busca pela melhoria constante, de querer fazer melhor, mas não querem ser donos da própria empresa, querem fazer isso estando sob o comando de alguém. Então, eu entendo empreendedorismo, a literatura mostra isso, que é alguém que não se conforma, é aquele que busca constantemente melhorar, seja sendo dono da sua empresa ou não. Sim. Quais as orientações você dá para quem quer começar um negócio? Olha, Fábio, tradicionalmente, quando vai se iniciar o negócio, costuma-se dizer, vá fazer um plano de negócios. Existem excelentes instituições que fazem consultoria para que os candidatos a empreendedores, nesse sentido, empreendedores que vão abrir o seu CNPJ, e aí dentro do plano de negócio você tem uma série de variáveis, né? Análise de cenário, análise de ambiente, análise de concorrência, qual produto você vai fazer, qual serviço você vai prestar. Só que o meu entendimento é que, quando você vai começar um plano de negócio, você olha hoje para aquilo que aconteceu para trás, aquilo que já foi feito. Poucas empresas de consultoria, poucos profissionais e, além de tudo, pouquíssimos candidatos a empreendedores buscam pensar o que vai acontecer dali para frente. Porque quando você olha no momento presente hoje, aquilo que já aconteceu para trás, é uma boa base, é um excelente aspecto a ser levado em conta, mas não é tudo. E grandes mudanças virão. Deixa eu te dar aqui um pequeno exemplo. Quando surgiu os streamings, as plataformas de transmissão de conteúdo, mais popularmente Netflix, que hoje nós temos no Brasil, Globoplay, Telecine e outras, dizia-se que iria acabar com as videolocadoras. E acabou. Acabou com Blockbuster e com outras. Muitos diziam que iriam acabar com o cinema, mas não acabou. É claro que o cinema teve que se reinventar, fazer transmissão de filme, de finais de liga de futebol americana, torneio de futebol europeia. Você que é tão ligado ao esporte, que tanto lutou e tanto fez e faz pelo esporte, não só de Santa Amaro, mas da Grande Florianópolis. É claro que o cinema também passou a transmitir shows de rock, de música em geral. Mas por que o cinema não sucumbiu? Por que ele não parou frente às plataformas de Netflix e outros, como as locadoras morreram? Por causa de uma coisinha chamada experiência. Quando você vai ao cinema, mais do que o filme, você está querendo sair de casa, você está querendo uma pessoa amada. Quem é aí muito mais antigo como eu, e de outra geração, o único momento que você tinha para encostar no ombro da menina amada, do seu homem amado, era o cinema. É aquela pipoca com gosto de cinema que parece que aquele gosto só existe lá. É como a cama do hotel. É a mesma. Só que ele está envolto num ambiente, numa experimentação, numa fuga da rotina que nós não experimentamos no dia a dia, ainda mais em momentos pandêmicos como estamos agora. Então, quando você for começar um negócio, não olhe apenas para as mudanças que aconteceram, é um bom começo, mas tente entender o que vai acontecer do primeiro dia que você montar o seu negócio aos demais. Vai ter mudanças todos os dias e você não pode reagir. Você tem que tentar identificá-las antes que aconteçam. Sim. Sim. Qual é o procedimento correto para a aquisição de um programa software de gestão?
Ok, Fabiana, só uma questãozinha ali. Antes você havia me perguntado sobre a questão do empreendedor, do que seria Sim, espírito empreendedor, não é? sim. Vou fazer uma afirmação que talvez resuma o meu entendimento sobre empreendedorismo. Alguns anos atrás, um senhor chamado Senor Abravanel, conhecido como Silvio Santos, e aqui nós não estamos julgando quem gosta da televisão dele, do canal de televisão dele, ou da programação, e ou eventualmente o estilo dele de apresentar, mas há muitos anos atrás, ele colocou um genro casado com uma das suas filhas no comando de um banco chamado Pan-Americano. E esse banco lesou, na verdade, ele lesou os seus correntistas, deu prejuízo. O que aconteceu? Em uma postura maravilhosa, em um espírito empreendedor, ele foi à televisão e falou: se o Banco Pan-Americano não pagar que é meu, eu pago. Ele foi a público, assumiu o que ele devia, que não era nem culpa direta dele, não havia sido ação dele, não era ação, mas era por omissão, afinal a empresa era dele, era ele que havia colocado esse genro para administrar o negócio, e numa postura de caráter, e numa postura de evolução, ele disse: se a minha empresa não pagar, eu pago. Isso é empreendedor. Ele assumiu o risco, montou a empresa, assumiu o risco quando delegou para alguém. E quando essa pessoa cometeu um ato, intencional ou não, talvez não tenha sido o genro dele, tenha sido um subordinado, não lembro agora, também não vem ao caso, essa atitude do Silvio Santos demonstra, na minha visão, que é ser um empreendedor. Não havia sido ação direta dele. Não importa de quem é a culpa. A humanidade está há milênios discutindo de quem é a culpa. Nós temos que avançar a responsabilidade. Então, ele ali, eu pago. E todos os clientes foram ressarcidos, não houve prejuízo. Isso é empreendedor. Além que, antes de saber que está montando um negócio, que é claro para o sustento dele e da família, ele tem um impacto direto na sociedade. Quanto à tua pergunta, Fábio, eu vou continuar te chamando de Fábio Pode chamar. pelo teu trabalho. O que eu diria? É muito comum o pequeno empreendedor, que é o nosso foco aqui, contratar um software a automatizar a sua empresa, seja o financeiro, a empresa como um todo, e continuar fazendo algo paralelo no Excel, continuar fazendo no papelzinho, continuar pedindo para o funcionário. Não, pega essa planilha de Excel aqui, depois nós decidimos juntos. Então, o que eu diria antes de contratar um software? Tenta identificar quem usa, não acredita apenas naqueles clientes satisfeitos que estão no site de quem está te vendendo, tenta ir atrás, pesquisa as referências lá no Reclame Aqui ou em outros sites para verificar se tem clientes insatisfeitos e, acima de tudo, verifica se em um primeiro momento você vai usar tudo que aquele software oferece, porque é muito comum você entrar em qualquer empresa e de todo aquele sistema, todo aquele software, usar só um pouquinho. Você tem um sistema gigante que ninguém sabe usar e que ainda fica uns Excel, umas planilhas eletrônicas, para não dizer Excel, fica ainda uns arquivos que o sistema não conversa. Então, eu faria isso. Procuraria uma empresa com uma boa avaliação, pediria para que a implantação do software, se for possível, fosse gradativa, à medida que você fosse precisando, e, acima de tudo, chamaria o vendedor, alguém responsável por esse software: olha, eu tenho esses controles paralelos aqui, que hoje eu faço no papel, que hoje eu faço em uma planilha eletrônica, eu quero que você coloque lá dentro. Se você colocar lá dentro essas ferramentas que vão facilitar a minha vida, eu fecho contigo. Eu tomo esse cuidado. Sim. Como eu divulgo a minha empresa? Olha, boa pergunta. Hoje temos o marketing, como se fala, digital, nas plataformas. Sim. Muitas empresas ainda permanecem no marketing por aí dito analógico, outdoor, cartazes, panfletos.
o que eu digo? Primeiro, você divulga fazendo um bom trabalho. Seja produto ou serviço, primeiro você tem que fazer um bom trabalho. Segunda questão que tem que ter muito claro é que muita gente pensa no marketing, na divulgação, apenas no cliente. Só que nós temos que separar que cliente é aquele que vai fazer uso do teu produto ou do teu serviço. Mas existe o consumidor ou o usuário, que é aquele que vai consumir. Vamos estabelecer uma diferença. O cliente é quem compra. O consumidor ou usuário é aquele que vai consumir o produto. Então, quando você vê uma propaganda de uma rede de fast food, esses sanduíches, a propaganda ela tem que, ao mesmo tempo, atiçar a vontade da criança, que vai ser o consumidor ou usuário, mas, ao mesmo tempo, tem que conquistar a mãe, ou o pai, ou o responsável, que é quem tem o dinheiro, para que ele compre. E aí essas redes começam, é natural, tem café da manhã, 100% natural, quando você sabe que não é. Então, a primeira questão que tem que ser vista é o seguinte: tem o teu cliente, que é quem vai comprar, e tem o consumidor ou usuário, que vai fazer uso. A propaganda da ração, ela conquista o dono, que é o cliente, quem vai comprar. Você nunca viu um cachorro comprando sua ração no supermercado. Mas quem vai fazer uso é o pet, o cachorro. Então, existe o cliente e existe o consumidor. Se você me permitir, Fábio, já que estamos em um clima informal, vamos fazer a brincadeira. Sabe a roupa íntima masculina? Sim. Quem vai usá-la? Claro que aí respeitando todos os gêneros, todas as vontades, mas segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Roupas Íntimas, e temos aqui em Santa Catarina, nesse nosso maravilhoso estado, a cidade de Ilhota, que é a capital nacional da lingerie, da roupa íntima, 90% de quem usa cuecas no Brasil, a roupa íntima, são homens. Sim. As propagandas são voltadas para os homens ou para as mulheres? Para as mulheres. Para as mulheres, porque são elas que compram. Então, a melhor maneira de você divulgar a sua empresa, primeiro quem é o teu cliente? Mas não para por aí, porque não basta apenas conquistar o cliente. Aquela propaganda do sanduíche, do iogurte, de qualquer... Ela tem que despertar a vontade em quem será o consumidor ou usuário, só que nem sempre ele é a mesma pessoa que irá comprar, que é o cliente. Porque, às vezes, esse consumidor ou usuário não tem dinheiro, ou, às vezes, porque um cliente vai dar de surpresa. Então, a primeira questão que eu diria estude o teu cliente hoje, de hoje, mas as mudanças que também vão acontecer. E nem na pergunta anterior, o que seria do rádio se, assim como o cinema, ele não tivesse se reinventado? O rádio estava praticamente entrando em declínio. Quando ele se junta ao Facebook, quando ele se junta ao YouTube, como nós, quando ele se junta a outras plataformas de transmissão, hoje você tem o rádio, que é a credibilidade do rádio, aquilo que teu avô dizia, é verdade, eu escutei no rádio. Uhum. Teu avô dizia, é verdade, saiu do rádio. O teu pai e a tua mãe dizia, é verdade, saiu na televisão. E o teu filho, Fábio, diz, é verdade, eu li na internet. Só que a questão é que o rádio teria morrido se ele não tivesse se juntado às plataformas digitais. Ele percebeu que o cliente dele, daqui a 20, 30 anos, ou não está mais nesse plano terreno conosco, ou ele não teria mais clientes. Então, ele teve que se adequar a uma mudança geracional. É claro que nós temos muitos, melhor idade, para não falar idosos, nós temos muitos conectados nos smartphones, mas a tendência é que o ato de ouvir o rádio sentado com aquele aparelhinho na sala, efetivamente diminuiu bastante. Então, a melhor forma de divulgar a tua empresa é, primeiro, um bom trabalho. Segundo, quem é o teu cliente, quem é o teu consumidor/usuário de hoje e o de amanhã. E quais as mudanças que esses clientes e consumidores
estão demandando, mas não adianta saber amanhã, eu tenho que saber hoje para estar preparado para amanhã, não é? Sim. Só vou falar para o pessoal que, como a gente lida com a tecnologia, pode acontecer de cair alguma coisa, a gente retorna, a gente dá continuidade à live. Só vou ler aqui, só algumas pessoas já estão aqui falando com a gente. A Bernadette Duarte, boa noite, Bernadette. Gentil, boa noite. Boa noite, Gentil, que é também a minha prima Cláudia. Alexandre Neumai, parabéns por mais uma live de sucesso. Fabiana, muito obrigada. Francisco Lauri, muito bom, Fabiana, muito obrigada. Valesca da Cunha, está nos prestigiando. Boa noite, Valesca. O Gentil, empreendedorismo é um desafio diário. É verdade, né, Rafael? Com certeza. Como é que é? É trocar o pneu do carro com ele em movimento. Por isso que é um espírito, por isso que é uma vontade constante, diária, por isso que é uma superação todos os dias. Essa é a grande questão. O que você vai fazer todos os dias para continuar ativo, altivo, dando resultado? Sim. Aqui, gente, acrescentando que, conforme foi dito antes, que o empreendedor é um estado de espírito. O empreendedorismo é acordar todos os dias querendo fazer diferente. Então, você pode ter intraempreendedores ou empreendedores corporativos dentro do funcionalismo público. Nós temos que acabar também com esta visão de que todo empresário é santo e que todo funcionário público não é, ou ao contrário. Isso depende muito da onde vem o teu berço, da onde vem a tua visão pregressa. Então, nós temos dentro dos governos ilhas de excelência, com funcionários empreendedores que resolvem problemas, mas temos os que assim também não fazem. E nas organizações privadas, as empresas, há também funcionários dedicadíssimos, mas também há aqueles que têm horas que dá vontade, olha, deixa para lá. Então, empreender é isso, é todos os dias. E aí você pode perguntar, um professor pode ser empreendedor? Com certeza. Aliás, os professores que foram substituídos aí nas últimas décadas, ou nos últimos anos, e todos nós tivemos alguns desses, no ensino médio, talvez na faculdade. Eu lembro de um professor de história que eu tive, que ele parecia que tinha vivido a história. Quando ele falava das revoluções, das guerras, eu pensava, não, esse estava lá. Só que não sabia usar um quadro digital quando veio, não sabia interagir por ferramentas de ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, não sabe usar, por exemplo, ferramentas de comunicação, transferência de conteúdo mais simples, como WhatsApp, não sabe lançar nota em um diário, não saberiam fazer uma transmissão online. Então, assim, ele não foi um intraempreendedor, ele pode ser um professor funcionário de uma instituição privada ou de uma instituição pública, não interessa aqui, mas ele não soube se reinventar. Então, o empreendedor é esse que se reinventa todos os dias, todos os momentos. Se é com a empresa dele, se ele, além desse espírito empreendedor, de reinvenção, é uma empresa dele, ao qual então ele é também um empresário, ou se ele é um intraempreendedor, aí é uma questão conceitual. Mas se ele comunga dessa visão, não, eu vou mudar o mundo, ou pelo menos vou mudar a educação da minha filha, da minha casa, da minha rua. Né? Essa é a ideia. A Priscila Ferreira, parabéns, Fábio, por trazer temas tão importantes e pessoas com tanto conhecimento. O Rafael realmente é muito conhecedor. Dauri Silva Júnior, primeiro, um produto campeão é importante para alavancar as vendas. Certo, Rafael? Perfeito. Primeiro fazer. Sim. A Thalin, excelente tema. Boa noite, Thalin, obrigada. Nilson da Silva, legal esclarecer, obrigada, Nilson, meu tio. Letícia Figueiredo, boa noite, Rafael. Foi meu professor, aprendi muito com ele. Passei a amar mais a administração. Sucesso. Opa, Letícia, grande aluna, agora envolvida com o turismo. Letícia, uma excelente aluna, dedicada. A Carla Alves, boa noite, tema muito importante. Obrigada, Carlinha, boa noite.
E ela também fala: parabéns, Fabiana da Silva, por trazer cada semana assuntos de grande relevância. Obrigada, Carlinha. Dentro da sua experiência, em uma visão ampla, quais as maiores dificuldades que o pequeno empresário tem? Olha, Fábio, a primeira questão é a confiança no país, né? Quando eu digo país, pode ser a realidade dele local, a realidade estadual e a realidade municipal, a federal, né? Em segundo ponto, a confiança nele mesmo. Dizem que o ser humano inova, que ele melhora, que as oportunidades estão nas crises. Há uma série de livros que podem ajudar isso nesse aspecto, para que você veja que a maioria das organizações de sucesso que nós temos hoje surgiram de momentos de crise. Basta ver que algumas das organizações mais famosas que nós temos hoje, mais admiradas pela tecnologia, como iFood, Uber, elas vêm pós 2009, 2010 ali, pós aquela crise horrorosa que teve nos Estados Unidos de 2008, né? E que grande parte das reinvenções que nós estamos tendo em organizações agora no Brasil estão surgindo por causa da pandemia, e que essas organizações, com certeza, algumas já estão tendo um boom, um crescimento muito grande agora, e outras terão daqui para frente. Mas a ideia é que o Barão de Mauá, na verdade, Visconde Irineu Evangelista de Souza, já dizia isso, quando perguntaram: e como você conseguiu fazer tanta coisa com o governo? E ele disse: apesar do governo. Então, aqui não há nenhuma crítica a nenhum governo municipal, estadual, federal. Aliás, precisamos de pessoas jovens, de coração puro e com interesse genuíno, não apenas na presidência, nos governos e no legislativo estadual, mas, acima de tudo, nas prefeituras e nos legislativos municipais. Precisamos de jovens apaixonados pela mudança. Por isso que o perfil do empreendedor, aquele que não se contenta com uma realidade, quando transferido para a política, tende a também dar um resultado muito bom, porque ele não vai se conformar com aquele status que acontece. Mas a grande questão é que, quando não há uma confiança no governo, quando uma sociedade não observa uma possibilidade de mudança nas condições que propiciem um surgimento, ou pelo menos a estabilização do empreendedorismo, diminui o índice de confiança. Se essas pessoas deixam de confiar na capacidade do governo de conseguir estimular o empreendedorismo, elas acabam: opa, não vou fazer isso. E aí elas se sentem menos capazes. Então, o primeiro ponto que eu digo o que fazer, qual é a dificuldade do pequeno empresário? Primeiro, a confiança na região, município, estado, país. E segundo, a autoconfiança dele. Porque há de convir o seguinte: se a economia daquela região estimula o empreendedor, aumenta a vontade das pessoas e elas se sentem mais confiantes. Se aquele contexto econômico, social, político, jurídico não proporciona essa confiança, as pessoas diminuem. Tem uma série de estudos sobre isso, que é a educação empreendedora, intenção empreendedora. Inclusive, há 2 anos atrás, eu publiquei um artigo internacional junto com o professor Diego Passoni, de Balneário Camboriú, de uma instituição renomada, onde nós conseguimos demonstrar isso. Quanto mais educação empreendedora é colocada no ensino superior, mais o estudante tem a vontade de empreender. E isso é observado no mundo, em alguns estudos longitudinais. Porque quando aquele professor em sala de aula passa confiança, ensina educação empreendedora, já desperta a intenção empreendedora, né? Então, é desse misto da confiança na situação política, e aqui eu falo política, como dizia Aristóteles, a política é um todo, que dentro dela está a educação, cultura, valores, família, tradição, liberdade individual. Aristóteles dizia isso: política não é partidarismo. É você olhar para uma nação, para um governante,
o que ele está fazendo, né? Hoje, se você falar em política, o que eu coloco dentro, Fábio? Saneamento básico, cultura, respeito, inclusão, diminuição de desigualdade, saúde, habitação, mobilidade urbana, tudo isso é política, é um todo. Que dentro entra economia e entra partidária. Então, se eu não vejo na minha cidade um prefeito capacitado para criar um ambiente, um mainstream, uma opinião média ali, de se criar um establishment ali, um local onde a cultura empreendedora possa florescer, eu levo a minha empresa para outra cidade. Isso acontece entre estados e entre países. Se o investidor não perceber que o Brasil pode se recuperar dessa pandemia, da economia, ele tira a empresa do Brasil, leva para outro país ou nem traz para o Brasil. Nossa. A Natasha da Silva está nos prestigiando. Boa noite, Natasha. Minha sobrinha, Fidêncio Rutman. Olá, boa noite, sensacional, parabéns. Obrigada, Fidêncio. Lidiane Córdova, minha prima. Boa noite, Lidiane. Dylan Farias. Como conseguir sair das ideias e projetos e partir para a ação? Sabendo da pandemia e dos medos e riscos, como ter essa coragem? Boa noite, Dylan, meu filho. Existem uma série de empreendedores, conforme a literatura e conforme a gente observa. Tem aquele empreendedor por herança, que é aquele que herdou a empresa do pai e da mãe. Tem um empreendedor social, que é aquele que vê algo que lhe incomoda e pode modificar essa realidade. Tem um empreendedor que a gente pode chamar de precavido, é aquele que tem uma primeira renda, uma segunda e quer uma terceira. Eu conheço gente que faz marketing multinível para guardar dinheiro para dar um apartamento para o filho quando o filho tiver 18 anos. Fantástico. É um amigo meu, quando o filho fez 1 ano, ele começou um bom emprego dentro de uma empresa, e ele começou a fazer um marketing multinível, porque aos 18 anos ele quer ajudar o filho dele. Tem pessoas que têm uma boa fonte de renda e querem abrir uma segunda. Mas tem aquele empreendedor da ocasião, foi demitido e ele resolve tomar essa decisão em um ato de desespero. Às vezes, a família dele, o sustento dele está correndo risco. Então, como tirar do papel e ter a coragem? Em muitos momentos, a coragem é a única coisa que você tem. Tanto pode vir pelo desespero por aquele momento, desespero que eu digo é não ver um horizonte próximo, um horizonte estável. Existem várias técnicas para você tirar do papel. Aí um assunto um pouco mais maior, mas tem muitas técnicas, inclusive gratuitas na internet, que vão desde um simples Canvas, uma metodologia que é você começar a estudar aí qual é a tua proposta de valor, o que você vai resolver para o seu cliente, como que você vai fazer isso. Há outras técnicas mais de planejamento estratégico, outras técnicas aí de pensamento enxuto ou pensamento ágil, que é tentar fazer com que essa organização, nós costumamos dizer, saia do papel. Mais ninguém trabalha com papel hoje em dia. É tudo modelos, metodologias em aplicativos, eu também as uso, mas existe uma série de técnicas que aceleram esse processo. E hoje você tem uma vantagem. Quem é que perguntou? Foi o Dylan? O Dylan, Dylan, ok, Dylan. Tradicionalmente, você tinha que pegar uma planilha e ficar entrevistando pessoas no meio da rua. Tradicionalmente, você tinha que sair da sua casa e consultar os acervos públicos para saber quantos habitantes, qual a renda. Hoje, essas informações sobre público, sobre demanda, elas estão disponíveis. Muitas no site, muitas em relatórios do governo, indicadores de população também estão lá. E hoje você pode fazer uma pesquisa com 5.000 pessoas por uma plataforma online. Você pode criar um link lá no Pesquisas e enviar para várias pessoas, ou você pode entrevistar pelo WhatsApp. Então, tem algumas ferramentas que, comparado a momentos empreendedores das décadas nem tão longe, 2010, 2000, 1990, tornam essa decisão
de tirar uma ideia da concepção para a execução muito mais rápida e mais certeira também. Sim. Respondido, Dylan. A Zeni, boa noite, Zeni, Mary Jútil, parabéns por estarem trabalhando por coisas importantes que poucos pensam. Obrigada, Mary. Rafael, como incentivar a minha equipe de funcionários? Fábio, assim, ó, existem várias abordagens de como incentivar. Nós já passamos aí ao pessoal de administração, Letícia, os demais, aí você, nós tínhamos lá os primeiros estudos de Frederick Taylor que diziam que era o homo economicus, que o homem era apenas, o homem, quando diz aqui o ser social, masculino, feminino, ele era incentivado apenas por recompensas financeiras, ele era incentivado apenas por valores materiais. É claro que o dinheiro é importante, é o sistema em que nós vivemos, mas o que nós temos que pensar? Uma das ferramentas da área de gestão de pessoas é a pesquisa salarial. O que é pesquisa salarial? Quando você compara o quanto você paga com o que os outros pagam. É claro que nem sempre o que é um cargo na minha empresa é igual na sua. Então, o analista financeiro na sua empresa pode ter uma descrição de cargo diferente da descrição do mesmo cargo em outra empresa. Porém, em funções aonde a carga horária e a descrição do cargo são próximas, o valor pago é muito parecido. Se um analista financeiro na minha empresa cumprir uns requisitos muito próximos à tua empresa, o máximo que pode acontecer é eu pagar 2.000 e você, para tirar esse meu grande empreendedor interno, esse meu colaborador de espírito empreendedor, você vai pagar 2.200. Mas como ele é muito bom, eu vou lá 2.300. Vai chegar uma hora que eu vou olhar para ti, ô Fábio. O cara está ganhando demais. A função dele não vale tudo isso. É claro que, tirando exceções, alguém que é muito bom, que vai salvar uma falência, alguém que vai para uma região muito inóspita, desabitada, que ninguém quer ir, tirando essas exceções, na maioria das vezes, funções parecidas, com cargas horárias parecidas e responsabilidades parecidas, o salário é parecido. A diferença tende a ir para benefícios. E dentre os benefícios, aqueles ditos intangíveis, que é o quê? A possibilidade de crescimento, o clima organizacional, a ambientação, o sentimento de justiça. Então, eu sempre digo, há uma frase antiga, supostamente atribuída a alguns pensadores, que contrate pelo caráter, e depois você treina. É claro que você vai contratar alguém para exercer a medicina pelo caráter, sem ele ter a formação. O nome de exercício legal da profissão. Mas, dentre pessoas habilitadas, capacitadas para aquela função, eu diria tratá-las com humanidade, tanto na entrada quanto na saída. Até porque a maneira como você tira um funcionário, às vezes pelo WhatsApp, depois eu vou passar ali o canal, deixar no final meu canal no YouTube. Nós tivemos aí uma série de empresas na pandemia que demitiram funcionários em chamada coletiva via WhatsApp. Abriram uma chamada em grupo com 30 funcionários e demitiram, vocês estão tudo na rua. Você imagina quem ficou? Acabou. Ele já está mandando currículo, ele já está pensando em virar empreendedor. Sim. Então, assim, trate com humanidade, não é deixar o colaborador, não, é tratar com humanidade, a dignidade mínima que nós devemos dar para cada ser humano, independente das nossas diferenças, é a humanidade que você tem que tratar, só que agora ele, além de um ser humano, um irmão seu de raça humana, não importa o teu credo, a raça, a cor, a religião, ele está dentro da sua instituição. Então, assim, trate com humanidade, até porque vai ter aí talvez diferença entre regiões. É claro que o mínimo regional em São Paulo é maior do que em Florianópolis, é maior do que em outros locais. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo no Brasil, pela lei, pela CLT, mas existe o mínimo regional.
Só que duas empresas em São Paulo vão disputar o funcionário, o colaborador, por aquilo que se costuma pagar naquela região. Como Sim. empresas de TI, tecnologia da informação, vão disputar um colaborador bom de acordo com o que se paga naquela região. Isso vai ser em Criciúma, lá no sul, que é um polo de tecnologia, assim como em Blumenau, lá no norte, que é um outro polo de tecnologia, ou em Florianópolis, que também é um polo de tecnologia. Só que chega uma hora que as empresas param de disputar no dinheiro, até porque a pessoa chega num momento que, opa, não é só dinheiro, existem outras variáveis. Leodete Rolim, boa noite. Leodete Celoni, boa noite, parabéns, muito proveitoso o assunto, muito obrigada, boa noite, Celoni. A Priscila Ferreira, dependendo da região, também tem diferença de valores? Essa é a questão. Em cada região, você vai ter uma média salarial que aquelas organizações vão pagar, respeitando mínimo regional e piso da categoria. Né? Não é assim, eu vou lá e vou pagar. Nós aqui da região, os proprietários de empresas vão definir isso. Não, tem que respeitar salário mínimo, mínimo regional e o piso da categoria referente às convenções dos conselhos. Sim, vai haver diferença, né? Por exemplo, na função de professor em instituições de ensino privadas, as chamadas. Tem regiões que pagam mais, tem regiões que pagam menos. Eventualmente, dependendo da região, quando ela é mais afastada dos grandes centros, ela tem uma dificuldade de levar professores, mestres, doutores para lecionar nessas instituições. E aí ela acaba pagando um valor a mais, um adicional, não apenas no valor hora da aula, às vezes oferece hotel, oferece o combustível integral e não um quilômetro rodado. Então, tudo isso respeitando conselhos regionais e pisos de categoria, respeitando o salário mínimo e mínimo regional, e há uma disputa até certo limite financeiro que as organizações disputam esses colaboradores. Respondido, Pri. Anderson Martins, boa noite, Anderson. Rafael, nesse momento de pandemia, em que as empresas, em um modo geral, foram afetadas financeiramente, né, como você já havia falado também, quais as dicas que você pode dar para contornar esse momento difícil? Bom, Fábio, a grande ideia é que nós estávamos acostumados a receber os clientes fisicamente nos nossos PDVs, pontos de venda. E, independente da questão sectária, religiosa ou política partidária de qualquer um aqui, havia expectativas de que 2019 e 2020 haveria um recrudescimento, um crescimento da economia. Novamente, deixando bem claro, empreendedorismo, não de política de forma alguma, nem de discussão política. Tá? Haviam expectativas de que haveria um crescimento em 2019 e 2020. Dava sinais, e os indicadores econômicos, tanto brasileiros, que alguns podem dizer que o governo havia os fabricado ou os manipulado, como também estrangeiros, que estava acontecendo isso. Como o consumo estava acontecendo, estávamos todos nós acostumados com os clientes que já tínhamos, não estava buscando mais novos, inclusive eu, consultoria. As organizações em geral, aí, comércio, estavam acostumadas com os seus clientes porque estávamos vivendo aí um automático. Sim. Com tudo isso que aconteceu, muitas pessoas tendo ou sendo desligadas de instituições, como eu também fui, né? Ninguém está imune à crise, eu também tive desligamento de algumas instituições que eu prestava trabalhos, perda de clientes de consultoria, você recupera outro, enfim. Eu vejo muita coisa boa nesse cenário. Empresários aí que em 2 dias estavam tão acostumados a receber o cliente no seu pub, no seu restaurante, que eu perguntava, você não vai montar uma teleentrega? Não. O cliente vem até aqui, não quero me incomodar com entrega. E hoje ele não abre mão. Hoje ele afirma, mesmo que volte tudo a como era antes, eu vou continuar com a teleentrega. Tem um projeto
chamado Pontinhos de Luz, da minha amiga Aline Fidelis Rubik, empresária da Palhoça, estudou na mesma faculdade onde tivemos aula, Fábio, e em fevereiro, todo mês ela reúne empreendedores também para conversar. É até uma pessoa maravilhosa para você entrevistar aqui. E em fevereiro, nós tivemos um debate ali, 15, 16, consultores, professores, gestores, e aí um deles deu um depoimento, olha, eu tenho uma loja do vestuário. O cliente não estava ainda até lá. O que eu comecei a fazer? Demiti meu motoboy e eu passei a fazer a entrega. Nossa. A quantidade de restaurantes no mundo que começaram a fazer as lives com o chefe de cozinha fabricando o alimento, mostrando o segredo da receita online, despertando a vontade e o interesse do cliente para que ele peça online. Ah, mas professora, ele está entregando o segredo dele. Não, ele está fazendo uma das coisas mais antigas da humanidade, que é uma técnica de vendas que eu ensino em cursos, que é a lei da reciprocidade. Ele está abrindo uma transmissão, te ensinando algo. Quantas outras empresas começaram a colocar como garotos propaganda seus próprios funcionários? Tem uma série de possibilidades que existem. É claro que não é um assunto fácil, não é um assunto que cada um tem conhecimento de seu negócio, mas estávamos todos nós no automático, vendendo para o mesmo perfil de cliente durante o mesmo tempo e simplesmente não buscávamos mais nada. Nós tivemos que olhar para dentro das nossas corporações, para dentro das nossas ações, o que eu vou fazer diferente. Sim. E aí, para tentar fazer um fechamento, tradicionalmente, e essa é uma visão minha, não é do empreendedor, não é do funcionário de alguma empresa, é uma visão do professor Rafael, ser humano. Durante muito tempo, as crises que nós passamos, nós tínhamos bons exemplos do governo e maus exemplos dos empreendedores. O que eu observei nessa pandemia, exceções à parte, governantes que fizeram bem e empreendedores que aumentaram os preços, o exemplo dos empreendedores de solidariedade, não estou falando, o ser humano vai renascer, uma nova era cósmica, não. Estou falando de prática. O que empreendedores que doaram a sua produção, que fabricaram álcool gel para dar de graça, teve um empreendedor que doou 500 mil máscaras, não, 150 mil máscaras, a um preço de 5, 6 reais qualquer uma, ele doou 1 milhão e pouco. Que coisa linda! Sim. Na pandemia, nós vimos os empreendedores se reinventando, fazendo bem, tanto para o negócio deles, quanto para o público, e nós vimos, infelizmente, governantes municipais, estaduais e federais numa intriga entre eles. Não importa qual é o seu lado de quem está certo. Isso é a minha visão. Eu acredito que esse é o ano do empreendedor, especialmente do empreendedor social, porque nós tivemos que nos reinventarmos em uma crise muito séria, em todas as outras crises, H1N1, nas próprias crises econômicas, todo mundo falava, nós vamos sair da crise no mês tal ou no ano tal. Mesmo que estivéssemos atravessando um momento difícil, havia uma data para a luz do túnel. O que nós vivemos agora é uma crise mais forte, porém, sabe quando vai ser o pico, quando vai parar, se vai voltar. Então, assim, esse é o ano do empreendedor, seja interno, corporativo ou do externo. Então, assim, há muitas possibilidades de você se reinventar. Olha para fora quem é teu cliente, quem é teu consumidor, pensa aí o que você ainda não fez e coloca isso dentro de um processo de análise, uma ferramenta aí, tem uma série gratuitas e busca consultoria ou de profissionais pagos ou de melhoria de corporações como o Sebrae, que tem programas de consultoria gratuita, Senai, são instituições maravilhosas, respeitáveis, mas busca a melhoria.
Certo. Anderson, acho que deveríamos desburocratizar e criar leis para incentivar o microempreendedor em Santo Amaro. É verdade. Menos burocracia e mais acessibilidade, né, professor Rafael? Várias cidades conseguiram elaborar as suas casas do empreendedor ou central do empreendedor, onde aquele candidato a empreendedor, candidato a empresário, ele vai e no mesmo local ele tem acesso à consultoria, convênio, às vezes, de instituições de ensino para horas que os estudantes do curso de administração e contábeis precisam cumprir para a formatura. Lá ele tem vigilância sanitária, prefeitura para alvará. Você tem várias cidades que estão fazendo isso. Santo Amaro, pela riqueza da sua história, da sua cultura, desse povo valoroso, onde eu tenho um carinho enorme, e muitos ex-alunos e ex-alunas, inclusive você, Fábio, talvez fosse algo para que o Legislativo Municipal e o Executivo Municipal, em comum acordo, não indo de encontro, mas ao encontro, em que o futuro, o desenvolvimento regional, perpassa pelo empreendedorismo, poderia pensar aí na próxima legislatura. Eu me coloco ao dispor, né, para ajudar. Tenho muitos conhecidos que ajudaram prefeituras a fazer isso. É algo que seria um bom projeto, né? Até porque cabe ao empresariado, ao empreendedor gerar a renda, trabalho, emprego e dinheiro. Cabe ao empreendedor gerar trabalho e renda. Cabe ao governo arrecadar e fazer a distribuição. Cada vez que o empreendedor tenta distribuir, dá problema. E cada vez que o governo tenta arrecadar, também tenta gerar a renda, dá problema. Então, essa sinergia entre o setor público e privado, eu acredito que já passou da época, dicotomia dessa briga entre o público e o privado, entre governos e empresários, essa visão rançosa, tanto de um espectro esquerdo ou de um espectro direito, que ora diz que um é necessário, o outro é desnecessário, os dois são necessários, mas os dois necessários em comum acordo, em um novo momento de entendimento. Porque eu te digo sinceramente, Fábio, eu tenho feito muitos cursos online para entidades de classe, eventualmente até para instituições públicas, aí de maneira gratuita, e praticamente também muitas para entidades privadas gratuitas também. E há uma grande questão aí, se nós não recuperarmos, se nós não nos entendermos aí no horizonte curto, o problema não é nem 2021, talvez seja aí 2022. É preocupante, né? O Fidencio Huttmann, esse é o assunto do momento, pois ainda há pouco entre amigos no grupo de WhatsApp conversamos a respeito devido à pandemia. Muitos trabalhadores perderam seus empregos e foram admitidos em outras empresas, mas esse trabalhador retornou à ativa com um salário menor e também com redução nos benefícios. Será que isso é do momento ou veio para ficar? Ele quer dizer que será que isso que está acontecendo vai ser só momentâneo devido à pandemia ou é uma coisa que pode dar continuidade, eles podem continuar com essa redução e com essa situação, né? Olha, Fábio, ao longo da nossa história, vem crises e crises. Nós tivemos várias crises aí num passado recente e outro não tão recente, que durante uma crise baixou-se os salários, à medida que a economia aqueceu, as empresas buscando melhorar produtos, processos e serviços, tiveram que aumentar o volume de contratações e aí tiveram que pagar mais caro por aqueles que têm melhor desempenho, né? Inclusive os empreendedores internos ou intraempreendedores, como nós falamos. Então, é natural. No momento de crise, na sua casa, você diminui os gastos. Sim. No momento de crise, uma organização, são mais pessoas com objetivo em comum, que é manter-se viva, também fazem isso. Eu acredito que, após um tempo, quando nós voltarmos aí a uma economia aquecida, com a maioria da população retornando à presencialidade dos seus trabalhos,
naturalmente a economia vai voltar a aquecer e vai haver aí um aumento do salário. Claro que isso vai depender da região, vai depender do negócio, da categoria. Um profissional escasso em uma região vai ganhar mais. Um profissional que tem muita mão de obra igual a ele em uma região vai ganhar um pouco menos. Mas a tendência é que, passada a crise financeira, a remuneração média volte a subir. Priscila Ferreira, na ótica, ela trabalha numa ótica. Doemos 500 máscaras, ainda personalizada com um sorriso. Fez o maior sucesso, é como você disse, né? Parabéns, Priscila. Não tem o nome da organização, não sei também se poderíamos aí divulgar, mas parabéns. Né? É Mercadão dos Óculos. Mercadão dos Óculos. Então, parabéns ao Mercadão dos Óculos e aqui a Priscila Ferreira por estar divulgando isso. São essas atitudes que fazem. Com certeza, essa atitude partiu de intraempreendedores, colaboradores ali, o próprio dono, talvez, da empresa. Olha, eu preciso fazer a diferença. São vidas, são seres humanos. Nem tudo é business, como diz um pessoal. Existe aí vidas, existe a necessidade de nós fazermos algo. Uma excelente notícia, Priscila, não sabia dessa. Sara Pinho, boa noite, Fábio e Rafael. O empreendedorismo tem um impacto positivo para a economia de qualquer cidade, país. E quando é feito de forma correta, o empreendedor gera muitos empregos. Parabéns pela live. É verdade, né, Rafael? Com certeza. Rafael, qual é a diferença entre custos fixos e custos variáveis? Bom, Fábio, a ideia básica é que o custo fixo é aquele que, independente, vamos imaginar uma indústria, né? O custo fixo seria aquele que, independente da quantidade da sua produção, ele não se altera. Exemplo, o aluguel. Você fábrica, alugou um galpão, lá tem 5 mil reais de aluguel. Se você produzir uma peça, nenhuma ou 1 milhão, esse custo fixo, ele permanece o mesmo, que é 5 mil reais. Tal qual, por exemplo, o salário. Se o teu funcionário sofrer um acidente de trabalho, pelo menos naquele período inicial, ele mantém o salário. Ele produzindo bem, produzindo mal, produzindo uma peça ou nenhuma, ele também vai ter ali o mesmo custo fixo do salário dele. Até porque a nossa lei não permite remuneração apenas variável. Outros países têm. Como calcular o prazo de retorno do investimento do meu negócio? Bom, o prazo de retorno do investimento do negócio, que alguns chamam de ROI, que é o retorno do investimento em inglês, no Brasil, algumas consultorias e alguns órgãos costumam chamar de prazo de retorno do investimento, PRI, nada mais é do que o tempo que todo aquele teu aporte inicial custou 45 mil reais abrir a empresa. Vamos arredondar, 50 mil reais. Você vai ter um lucro mensal de X, já tirando aí funcionários, salários, matéria-prima, teu prolabore, que você precisa para sobreviver, aquilo que lá ao final você puder deixar no caixa da empresa para se reinvestir no fluxo de caixa, você vai pegar o valor inicial, mais esse valor que vai sobrar ao final de cada mês, e aí você vai fazer uma divisão por espaço de tempo. Aí será o prazo de retorno do investimento. O ideal, né, o que muitos pensam que é o ideal, é que ele seja o mais rápido possível. Vai demorar 3 anos para recuperar o investimento, 4 anos. Tem que se ter um grande cuidado que não é só o tempo que o investimento vai demorar para retornar, é também o que ele vai dar depois. Às vezes você pode recuperar o investimento em 1 ano e depois ele te dar 500 reais por mês. E às vezes você pode investir um valor maior e ele demorar aí 4 anos, porque é um investimento alto. Vamos supor, você vai abrir uma franquia aí de um fast food. Estamos com investimento de uma monta de milhões. Só que depois que você, 6, 7 anos depois, eu imagino, pouco mais, pouco menos, que esse investimento se pagar, a tua entrada mensal é fabulosa. Então, não é só o prazo, tem outros fatores financeiros. Pergunta muito interessante. É algo que o empreendedor, o candidato a empreendedor tem que pensar. Que durante esse tempo,
ele vai ter que abdicar do estilo de vida, de alguns confortos, alguns luxos, não é? Sim. Você recomenda algum livro, curso ou pesquisas para quem tem seu próprio negócio, para quem quer pretender ter? Olha, seria uma lista longa de filmes, os vídeos. Eu me comprometo que caso alguém pergunte para você no privado, alguém da região, aí você me contacte que eu respondo para a pessoa, te passo algo mais robusto, mais firme. Sim. Eu costumo indicar nas minhas aulas, nas pós-graduações, nos cursos, em geral, tem um livro introdutório muito simples chamado Oportunidades Disfarçadas. Oportunidades Disfarçadas. Tem o volume 1 e o 2. O 1 tem gratuito na internet, em PDF. É só jogar o nome Oportunidades Disfarçadas, você irá encontrá-lo. Lá contem histórias de 4 linhas, no máximo um parágrafo, como que grandes organizações foram surgindo, como que surgiu a Sony, vai mostrando de que crise saiu, de que momento de desespero aquela ideia saiu e o que foi feito para que essa ideia vingasse, desse certo. Então, de maneira introdutória, que é uma linguagem simples, o livro Oportunidades Disfarçadas. Obrigada. A Verinha, Vera Lúcia. Boa noite a todos. Live de extrema importância. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor Rafael, pelas orientações. Boa noite, Verinha. Também muito obrigada por estar nos prestigiando. Quais as dicas você pode deixar para os empresários da região? Bom, reiterando aqui o meu agradecimento a você pelo convite, Fábio, e a essa terra linda, maravilhosa, né? Santa Mara não é abençoada só pela sua natureza. Tem locais do mundo que são abençoados pela natureza, mas não tem um povo também tão maravilhoso como Santa Mara. Então, agradecendo a todo o pessoal de Santa Mara o teu convite. Primeira questão, existem interesses? Existem. Existem interesses distintos? Existe. Existe concorrência? Existe. Mas eu acredito que, levando em conta uma era cristã, 2020 anos depois, passando pelo que nós estamos passando, você colocar o interesse individual seu ou apenas da sua empresa na frente do coletivo, na frente de questões maiores como humanidade, eu não consigo mais entender. Chegou o tempo, o momento. É claro que existem vaidades políticas, ambições, mas já passou o tempo de todos os setores, público-privado, dentro do privado, possíveis concorrentes, dentro do público, interesses conflitantes, estenderem as mãos e pensarem a responsabilidade pelo desenvolvimento socioeconômico da região de Santa Amaro não depende do governador, não depende do presidente, não depende de ninguém, depende de nós. Não adianta olhar para fora e encontrar um culpado. De quem é a culpa da crise do Brasil? Não me interessa. De quem é o culpado pela pandemia? Não me interessa. Não se procura mais culpados. Depois a gente se entende. Mas de quem é a responsabilidade? É nossa. Então, passando por tudo isso que nós estamos passando, se nós não conseguirmos passar para um momento de integração, claro que respeitando esses interesses, mas dentro de um limite saudável, o que eu deixo para os empreendedores, para os empresários de Santa Amaro? Aprimorem as suas ferramentas de relacionamento com o cliente, melhorem as suas pesquisas sobre hábitos de consumo dos seus clientes e consumidores, tentem fazer mais pesquisas, tentem melhorar cada vez mais, porque aquela era do automatismo, que o cliente ia até teu ponto de venda, independente de ter dinheiro ou não, aquela era do crédito farto, é bem provável que num curto prazo não tenha mais. A partir de, já está sendo desde março, cliente agora não vem direto a você. Como diz um grande consultor brasileiro, Rodrigo Cardoso, os maiores palestrantes do Brasil, que eu tive a honra de compartilhar estudos com ele, o cliente agora tem que ser pescado. O cliente agora é disputado. Só que também, esse cliente, a hora que ele diz, eu estou contigo, ele é fiel. Mas ele tem que ser bem cativado,
bem conquistado e bem mantido. Dica importante. Não é? Sim. Vidas melhores do que nós, não basta tratar bem apenas uma vez, tem que ser ao longo do tempo. Então eu sempre brinco que é a cliente, porque ele é feminino, ele é mais evoluído, ele gosta de ser melhor tratado, ele tem que ser mantido e regado todos os dias. Rose, boa noite. Boa noite, Rose. Você pode informar, Rafael, quais os canais de acesso para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho? Bom, Fábio, tem o meu site institucional. À medida que alguém clicar lá, terá o acesso a todas as mídias. Eu não sei se eu consigo digitar aqui, acredito que não. Mas depois da live dá para deixar assim. Então, Fábio, coloca ali no chat, por favor, o meu site. Sim. Tá? Eu estou te passando aqui. Tá. Se você puder pegar no teu WhatsApp e passar para a nossa querida audiência. Então, o meu site é www.rafaelglavan, como vocês estão vendo aí na tela, acredito, o meu nome com M de Maria. Já coloquei. Hã? Já coloquei. Obrigado.com.br. Lá vai ter o acesso ao canal do YouTube, inclusive lá tem um quadro, Glavan Responde, que são dúvidas de gestão. Lá tem um acesso a podcast, site, desculpa, no site tem um acesso ao podcast, ao YouTube, Instagram, Facebook. Lá você consegue contato, inclusive lá no próprio site tem meu celular, que é público. Quem porventura aí tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, entra lá em contato. Assisti sua live com a Fabiana, pode me dar uma dica, me dá umas horinhas ali que eu te respondo, às vezes estou em algum outro atendimento, mas conhecimento está aí para ser compartilhado. É verdade. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o seu trabalho? Bom, Fábio, eu sou um apaixonado pela educação e pela administração. Eu respiro administração 24 horas por dia. Então, só que eu não penso em administração só como negócio. Eu vejo como educação. Ou eu vejo a educação também como administração. Eu não consigo separar as duas. Então, eu tento melhorar a minha performance 24 horas por dia. Como eu digo, a minha performance pessoal e profissional. Claro que eu tenho meus momentos de dúvidas, meus momentos... Todos nós procrastinamos, mas eu não sei se por autoproteção eu não me permito desistir. Como você passou suas lambadas na vida, como todos nós aqui temos as lambadas, eu prefiro acreditar que vai dar certo. Eu acredito todos os dias que ainda tem a luz no final do túnel. Porque o dia que eu deixar de acreditar, eu desisti. E tem dado certo tem muitos anos. É isso aí. Então, Rafael, eu agradeço pela conversa, por nos dar dicas e informações aos empresários de como empreender e potencializar os seus negócios. Muito obrigada. Tenho sempre a honra de dizer que você foi meu professor na faculdade de gestão, administração com gestão em RH. Para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente também. Obrigado, eu te agradeço ser lembrado depois de tantos anos. Isso para o professor é aquilo que nós brincamos de salário psicológico. Poxa, eu fui lembrado, quer dizer então que eu não era tão ruim assim. Não, muita boa lembrança, muito positivo. E também Bom, agradeço ao pessoal que esteve com a gente na live. Quem não conseguiu acompanhar ou algo do tipo, também estamos ali, vamos alimentar as perguntas, as conversas. Ali já está o site também do Rafael. Qualquer dúvida, como ele deixou aqui já registrado, que vai sanar e ajudar no que ele puder, no tempo que ele também conseguir ajudar, com certeza ele não vai deixar vocês na mão. Então, Rafael, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite. muito Até obrigado, mais. Fabiane, e a toda a sua audiência. Obrigada, valeu.